Olá, a gente começa hoje com uma notícia que, nossa, deu o que falar, né? O resgate de uma ex-atriz da Globo, a Regiane Schumann. Ela tem 74 anos e foi encontrada em Porto Alegre em condições de abandono, assim, muito chocantes. É uma história que choca, né? Principalmente para quem lembra dela dos anos 70, de novelas que marcaram muito. Exato, é esse contraste que pega, sabe? Entre aquele passado de sucesso, de visibilidade na TV e a situação que encontraram agora. É bem impactante. Com certeza. A Regiane esteve em novelas como Dancing Days, O Astro, Pairói, enfim, produções icônicas. Então, hoje a gente vai analisar um pouco melhor essa história recente, que trouxe o nome dela de volta, mas de um jeito tão dramático, né? Vamos sim. E tem os relatos da ativista que a encontrou, a Daisy False, e alguns dados da carreira dela também. A ideia é tentar entender os detalhes, né? O que levou a essa situação, como foi a resposta da comunidade. E o que esse caso todo acaba revelando sobre vulnerabilidade, sobre memória, especialmente com figuras que já foram públicas. Bom, vamos lá tentar entender isso juntos. Vamos lá. Olha, o jeito como tudo apareceu já é bem curioso. Não começou por uma preocupação direta com a Regiane, sabe? Mas com os animais dela. Ah, é verdade. Foi uma denúncia de vizinhos, né? Isso, vizinhos do prédio lá no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, eles reclamaram que os cães não passeavam, que tinha muito latido e um cheiro forte vindo do apartamento. Aí acionaram a Daisy False, que é uma ativista bem conhecida lá pelo trabalho com animais. E é interessante pensar que a Daisy foi para lá esperando um cenário, digamos, mais comum em resgate animal, né? Talvez uma acumuladora, alguém que fosse resistir. Sim, ela até pediu o apoio da Polícia Civil, né? Pra garantir que conseguiria entrar e tal. Exato. A expectativa inicial era totalmente focada nos cachorros e gatos. Ninguém imaginava o que iam encontrar com a moradora. Pois é. E quando entraram, nossa, a realidade era muito pior. A descrição da cena é pesada. As fontes falam em sujeira extrema, um cheiro de urina e fezes insuportável mesmo que dava pra sentir do lado de fora do prédio, Imagina. muito lixo acumulado. E os animais, que eram 4 cães, um deles com sarna, dava pra ver, e uns 2 ou 3 gatos, as fontes variam um pouquinho no número de gatos, eles estavam super estressados. Tem relatos de que eles roíam as paredes, até o colchão onde ela dormia. Um cenário de total abandono, né? Total. E aí vem o ponto que talvez seja o mais chocante, que a própria Daisy False destacou muito. O contraste, né? Isso, os animais, apesar de tudo, tinham ração nos potes. Mas a Regiane, a dona, não tinha nada para comer. A geladeira desligada vazia, a Daisy disse que não tinha nem água. Puxa vida. Essa diferença fez a ativista falar algo muito forte. Foi a primeira vez que sentiu uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Nossa, essa frase é de arrepiar mesmo. Mostra a inversão total da situação que ela esperava encontrar, né? Completamente. E a própria Regiane, como ela estava, com 74 anos, muito magra, parecia estar com muita fome. A percepção da ativista foi que ela não tomava banho há meses, dormindo naquele colchão imundo. E com sinais de confusão, né? As fontes falam em possível demência. Falhas de memória recente, confundia as coisas, tipo, limpava cocô de cachorro com a mão, usava a toalha para limpar xixi no chão e não lavava depois. Coisas que indicam uma dificuldade grande de cuidar de si mesma e da casa. E esses sinais são importantes para a gente entender que não era, talvez, uma negligência por maldade, sabe? Mas uma incapacidade mesmo, talvez por causa de um declínio cognitivo. Faz sentido. E isso talvez explique a reação dela quando a ajuda chegou, né? Exato. Porque ela não foi hostil, pelo contrário. Não foi. Descreveram ela como muito receptiva, conversou com a Daisy, com os policiais, falou do passado, que foi jornalista, repórter policial, atriz da Globo, que fez filmes. A Daisy até fez questão de dizer que ela não parecia louca, né? Só alguém perdida naquela situação toda. Isso. E a reação foi de alívio, de emoção. Chegou a chorar, abraçou a Daisy.
E ela mesma disse que já tinha tentado doar os animais antes, porque sabia que não estava dando conta. É muito triste. E a polícia o que disse? Então, a 15ª delegacia lá da capital acompanhou tudo. O delegado César Carrião falou que a situação era um estado de miserabilidade. Miserabilidade. Palavra forte. Muito. Ele disse que, naquele momento, não viram indícios claros de crime de maus tratos intencionais aos animais. Parecia mais uma consequência da incapacidade dela de cuidar delas e de si mesma. Entendi. Mas tem uma outra questão que a polícia está investigando, né? Sim, uma suspeita de que talvez alguém estivesse com os cartões bancários dela. Isso poderia ser exploração financeira de uma pessoa vulnerável. Aí sim seria um crime. Estão apurando isso. Porque essa descrição de estado de miserabilidade fica ainda mais dolorosa quando a gente lembra quem foi a Rejane Schumann. Nossa, nem fala. É quase impossível conciliar as duas imagens, né? A gente puxa pela memória e lembra da carreira dela na Globo, especialmente nos anos 70. Uma carreira importante naquela época. Sim. Ela esteve em O Feijão e o Sonho, de 76, contracenou com a Lúcia Alves, fez Espelho Mágico em 77, O Astro, também em 77, 78. E Dancing Days em 78, esse foi um fenômeno. Total. O marco absoluto. Ela fez a personagem Luciana, trabalhou com a Glória Pires, e logo depois, em 79, já estava em outra novela gigante, Pai Herói. É bom a gente colocar em perspectiva o que foi Dancing Days, né? Não era só uma novela, foi um evento cultural. Com certeza. Escrita pelo Gilberto Braga, capturou demais o espírito da era disco. Lançou moda, gíria, comportamento, impulsionou as discotecas. Foi um sucesso absurdo. Aqui e fora também, na Itália, fez muito sucesso. Verdade. E lançou carreiras, né? Tipo a da Sônia Braga. Então, estar no elenco de Dancing Days era estar no centro de tudo naquela época. E a Rejane estava lá. Faz parte dessa história cultural vibrante do Brasil. E ela não era só atriz, né? Não. As fontes lembram que ela também foi jornalista, escritora. É formada em jornalismo e também em direito. Olha só! 2 formações, isso mostra uma pessoa com uma bagagem, né? E no cinema ela também atuou. Fez Ana Terra, lá em 71, baseado no Érico Veríssimo. E outros filmes também. Núpcias Vermelhas, O Grande Rodeio. Isso, ambos de 75. Essa formação dupla, jornalismo e direito, adiciona uma camada a mais, né? Mostra que não era só o glamour da TV. Tinha outros interesses, outras capacidades. O que torna essa situação atual de isolamento ainda mais triste e intrigante também. É verdade. E sobre a vida pessoal dela, o que se sabe é que ela nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 1949, então tem 74 anos. Parece que não tem filhos, só um irmão, mas o contato com ele era pouco ou nenhum ultimamente. Essa falta de uma rede familiar por perto certamente é um fator que pesa numa situação dessas, né? Deixa a pessoa muito mais vulnerável. Sem dúvida. Mas olha que interessante. Se a família não estava presente, a comunidade respondeu rápido quando a situação veio à tona. A mobilização da Daisy Falsi e dos voluntários foi impressionante pelo que li. Foi mesmo. Uma fonte até cita a ONG Vem Adotar. Eles fizeram um mutirão para limpar o apartamento, tiraram quilos e quilos de lixo, compraram colchão novo, travesseiro, roupa de cama limpinha, levaram comida, água, coisas de higiene. Foi uma ação emergencial ali para dar um mínimo de dignidade de volta para ela e para o espaço. E os animais? Também foram cuidados, claro. Tiraram eles dali, levaram para veterinário, lembra que um contava com sarna, e depois foram encaminhados para adoção responsável. A missão inicial da Daisy se cumpriu, mas dentro de um contexto muito maior. Que bom. Um alívio no meio de tudo isso. E a Rejane como reagiu a essa ajuda toda? Os relatos dizem que foi com muita gratidão, muita emoção. Tem uma frase dela que registraram, dita para os voluntários. Em primeiro lugar, tenho que agradecer. Vocês nem me conhecem. Nossa, isso mostra o nível de solidão que ela devia estar vivendo, né? Receber ajuda de estranhos e reagir assim, apanhando, tentar ajudar com a higiene pessoal dela, tipo, levá-la a um salão. Isso. Pequenas coisas que fazem uma diferença enorme para a autoestima, né? Lavar o cabelo, cortar as unhas. Com certeza.
E falaram até em criar um grupo de WhatsApp para organizar uma ajuda mais contínua. Sim, com seguidores, gente disposta a visitar, doar, dar um apoio, enquanto se busca uma solução mais definitiva, talvez com a assistência social, né? É a sociedade civil tentando preencher uma lacuna ali. É a força da comunidade em ação. Muito bonito de ver. Mas, no meio dessa comoção toda, teve um ruído, né? Uma confusão com fotos. Ah, é verdade, eu vi isso. Alguns sites e redes sociais usaram fotos da Susana Fine, outra atriz, como se fossem da Regiane Schumann. A Susana Fine faleceu em 2022, né? Exato, por complicações de Parkinson. E por que será que confundiram? Provavelmente porque elas são da mesma geração, trabalharam juntas em novelas de muito sucesso como Dancing Days e Pai Herói. Pode ser a memória visual, né? Ou uma busca rápida na internet que deu errado. Sim, mas isso acende um alerta sobre a importância de checar informação, né? Ainda mais numa notícia tão delicada. E mostra também, talvez, como a imagem dessas pessoas que somem da mídia vai ficando meio nebulosa na memória coletiva. A gente acaba esquecendo ou confundindo. Faz todo sentido. E essa história toda, puxa, desde o resgate, a mobilização, até essa confusão, faz a gente pensar em tanta coisa, né? Muita coisa. A primeira reflexão, acho, é esse contraste brutal mesmo. O brilho do passado versus a escuridão do presente. Uma atriz que esteve no topo, na maior emissora, em novelas que o Brasil parava para ver. E décadas depois é encontrada assim, em miséria, abandono. É chocante. E faz a gente se perguntar sobre a fama, né? Como ela é passageira. O que acontece com os artistas depois que saem dos holofotes? Existe alguma rede de apoio para eles na velhice, na dificuldade? Ou é longe dos olhos, longe do coração? Uma das fontes até levanta essa questão. É uma pergunta que fica no ar, né? Não tem resposta fácil. Mas o caso dela joga luz nisso. Com certeza. E para além do mundo artístico, a história da Regiane é um retrato muito duro dos desafios de envelhecer na nossa sociedade. Principalmente quando tem isolamento social junto e talvez um declínio cognitivo, como a demência. A solidão é um fator de risco enorme, né? Gigantesco. Sem uma rede de apoio por perto, família, amigos, ou mesmo o poder público, a vulnerabilidade dispara. O fato dela não ter filhos e ter pouco contato com o irmão, como as fontes indicam, deixou ela muito exposta. E aí que entra a importância gigantesca dessa rede que surgiu do nada, né? Começou com a denúncia dos vizinhos, mesmo que fosse pelos animais. Foi o estopim. E a ação da Daisy e dos voluntários foi a resposta. Eles basicamente fizeram um papel que, idealmente, a família ou serviços públicos deveriam cobrir. Mostra a força da comunidade, mas talvez mostre também falhas ou lentidão nos sistemas de apoio que a gente tem. Exatamente. E voltando àquela frase da Daisy, né? A vontade maior de resgatar a pessoa e a reação emocionada da Regiane. Ali tem uma coisa fundamental, a humanidade. A preocupação com os bichos abriu a porta para se descobrir uma pessoa precisando muito de ajuda. E a resposta não foi só tirar o lixo, foi afeto também, né? Cuidado. Foi conexão, reconhecimento. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou. A gente partiu desse resgate chocante da Regiane Schumann, ex-atriz da Globo, encontrada em condições muito precárias. Vimos esse abismo entre a situação atual e o passado de sucesso dela na TV. Acompanhamos a resposta rápida e fundamental da comunidade, que começou com uma ativista da causa animal. E refletimos sobre o que isso tudo levanta. A vulnerabilidade na velhice, o peso do isolamento, a fama que passa e a força indispensável das redes de apoio, sejam elas quais forem. Para a gente terminar, fica uma provocação, talvez. O que essa história da Regiane Schumann faz a gente pensar sobre a nossa memória como sociedade? Como a gente lida com quem já foi ídolo, quando essa pessoa envelhece ou enfrenta problemas longe das câmeras? É uma boa pergunta. Ou, por outro lado, como a gente pode ficar mais atento aos sinais, mesmo os indiretos, como uma preocupação com animais que podem estar gritando que tem um ser humano ali do lado precisando muito de ajuda, de conexão. Fica pra gente pensar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. A meta para esse vídeo é de 100 likes. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.
Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu quero muito saber o que você achou. E aproveita também para compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais a nossa comunidade a crescer. Todos os links das nossas redes sociais estão na descrição. E o primeiro é o closerbrasil.com, onde você pode assistir de graça documentários exclusivos já dublados para o português. Corre lá e confere, porque vale muito a pena.